Estamos de volta com Hoje em Dia, falando sobre emagrecimento, gente. Eu estou aqui com o Léo Máquina, que já contou detalhes de como ele perdeu mais de 100 quilos sem remédio ou cirurgia. E virou também campeão de fisiculturismo. Olha isso, como vocês estão vendo na foto, gente. Olha o corpo do Léo hoje. A Bianca Naves também, a nossa nutricionista, está aqui. Ela também já deu dicas de como trocar os maus hábitos alimentares, né? Para uma dieta mais saudável que ajuda você a perder peso. Mas agora a gente vai falar com o cirurgião plástico Cláudio Messias, que ele vai nos explicar como é feita essa remoção do excesso de pele de quem emagreceu demais, como o Léo Máquina. E aí, conta pra gente, doutor, como que é feita essa remoção, por exemplo, no caso do Léo, que perdeu muitos quilos? Então, Tícia, em primeiro lugar, parabenizar o Léo, né? Porque é uma conquista, né? O que a gente acaba percebendo bastante na nossa rotina de consultório, de ambulatório, é que esses pacientes que fazem uma perda de peso muito grande, eles evoluem com algumas alterações corporais que são básicas, né? Individualizadas, porém essas regiões de flacidez de pele, elas se perpetuam. E esses pacientes, quando eles procuram essa mudança de hábito de vida, quando eles procuram mudar o seu perfil de corpo, eles querem um resultado futuro estético mais bonito. E acabam procurando a cirurgia plástica para resolver essas questões de flacidez de pele. Essa flacidez, o interessante é que a gente segue alguns protocolos para que a gente submeta um paciente ex-obeso ou que perdeu muito peso a um tratamento cirúrgico. Basicamente, o que a gente usa? A gente não pode, por exemplo, pegar um paciente que emagreceu 100 quilos, no caso do Léo, hoje ele está aqui, perdeu 100 quilos, vamos operá-lo semana que vem. Então a gente não costuma fazer dessa forma. A gente costuma pedir um tempo de adaptação do organismo, saber se aquele peso final dele vai se manter, se ele vai ter reganho. O Leonardo pode explicar. Ele deve ter tido nesse processo. Um acompanhamento para saber se ele psicologicamente está pronto a gente faz. E isso serve tanto para um paciente que fez uma cirurgia bariátrica ou fez um bypass, um sleeve gástrico, ou um paciente que, como o Leonardo, emagreceu com força de vontade, na marra, né? Então a gente usa mais ou menos essa mesma linha. O que a gente acaba usando? Para os pacientes que operam, fazem cirurgia bariátrica, a gente usa pelo menos 1 ano de cirurgia, pós-cirurgia, e 6 meses de manutenção de peso. E os pacientes como o Leonardo, a gente pede para que fique 6 meses mantendo aquele peso e a gente propõe para ele quais são as cirurgias que a gente vai fazer no caso. Então, no caso do Léo, eu queria que você explicasse nesse manequim que está aí do seu lado, como foi feita, por exemplo, uma remoção de alguém que perdeu tantos quilos. Vamos lá, Tícia. Vem cá. Assim. Ele tirou 1,5 kg, né? Olha a pele dele aí, que vocês estão vendo nessa foto. E aí, como que é feita, por exemplo, uma remoção como essa? Basicamente, a gente tem diversos tipos de cirurgia que podem ser empregados para o tratamento da flacidez abdominal, que é o caso do Leonardo. Especificamente pelas fotos dele, o Leonardo fez o que a gente chama de dermolipectomia convencional, que é uma cirurgia plástica que a gente faz a retirada de flacidez de pele até a altura da cicatriz umbilical, ou às vezes um pouco mais, procurando, e aí vai depender muito de cada paciente, se é um paciente do sexo masculino, se é um paciente do sexo feminino, onde a gente vai determinar e deixar a cicatriz. Nesse manequim ficou interessante que ele está usando uma sunga. Então, a cirurgia plástica a gente busca, na medida do possível, esconder as cicatrizes, porque principalmente quem perde muito peso tem uma flacidez muito grande e precisa de cicatrizes maiores. Então, especificamente pela foto, no caso do Leonardo, ele foi submetido a uma dermolipectomia e a cicatriz ela é feita na região inferior, eu vou rabiscar aqui, na região inferior do abdômen, que algumas vezes acaba se estendendo até a região dos flancos, para outros pacientes vem até a região das costas também, e um reposicionamento e uma confecção de um novo umbigo. Então, se vocês notarem na foto do Leonardo, ele tem uma cicatriz periumbilical, porque nós cirurgiões plásticos, a gente retira esse excesso de pele, faz essa tração dessa pele no sentido caudal para baixo, retira esse excesso de pele e faz o fechamento. Existem outras alternativas, e aí depende muito do que esse paciente tem de flacidez. A gente está vendo, por exemplo, ali uma foto de uma mulher, aí já muda, por exemplo, né? Então, interessante essa foto, Tícia, porque normalmente os homens costumam usar as roupas íntimas ou a sunga retas, né? E as mulheres, diferente disso, costumam usar biquíni um pouco mais cavado. Então, nas mulheres, normalmente o cirurgião plástico pode optar onde ele vai deixar o resultado final da sua cicatriz. Então, nas mulheres, eu vou marcar aqui, as cicatrizes elas ficam um pouco mais arqueadas, como se fosse acompanhar
a marca da sua roupa íntima ou do daí seu ela biquíni. pode pôr o biquíni ou a calcinha E esconde. aí esconde. A cicatriz umbilical se mantém. Aí tem uma outra parte, porque a gente está falando aqui da parte abdominal, que ficou muito claro ali nas fotos do Léo. Mas a gente sabe também que não é só essa única região que tem excesso. Por exemplo, o braço. Como é que é feito o braço? Tá. Vou só fazer uma colocação das principais áreas que a gente acaba atuando num paciente ex-obeso, tá? Como tem nessa imagem, a gente chama isso de dermolipectomia de braços. Então a gente retira uma retirada de pele em excesso da região dos braços. Outras regiões comuns, tanto em homem quanto mulher, é flacidez na região do tórax, região da mama ou do peitoral do homem, no caso do homem, região de costas, que de dorso, e uma coisa que acontece bastante, que incomoda muito, principalmente as mulheres, flacidez das coxas e do bumbum. Então são cirurgias que a gente consegue propor para melhorar essa flacidez, especificamente do braço, como mostrou naquela imagem, a gente faz... Eu queria tentar virar o manequim aqui, ó, Vamos virar. para você mostrar aí aonde que seria feito. Quando a gente vai fazer um tratamento, eu vou aproveitar que virou e aí daqui a pouquinho eu falo da Ana do braço. Combinado. Quando a gente vai fazer uma dermolipectomia da região das costas, existem algumas situações que a gente tem que levar em consideração. Se essa flacidez é de andar superior das costas ou do andar inferior. Por que isso? Porque às vezes a gente fazendo uma resultante, né, uma cicatriz final, principalmente para as mulheres, a gente consegue tirar excesso de pele por essa região com uma cicatriz final que fica escondida num biquíni, por exemplo, na parte das costas. Né? Se essa paciente ou esse paciente, por vezes, tem uma flacidez de andar inferior, a gente pode trazer essa cicatriz para a região da cintura, na região das costas. E aí a gente vai definir também se um paciente do sexo masculino ou do sexo feminino, onde a gente vai deixar essa cicatriz. Para os homens, a gente procura deixar mais horizontalizada, e para as mulheres a gente costuma deixar, eu vou abaixar aqui um pouquinho, com um pouquinho de marca por causa da roupa. Interessante. Né? E com essa cirurgia a gente pode associar tanto a melhora da flacidez da região das costas, como o que a gente chama de butt lift, né? De levantamento do bumbum. Porque assim como você tem excesso de pele nas costas, você vai ter esse mesmo excesso de flacidez na parte dos glúteos. Tem, na parte dos glúteos. E aí a gente trata. Existem outras situações que a gente precisa fazer esse tratamento pela parte da prega glútea. Então, é muito individualizado. Cada caso é um caso. Mas é muito engraçado que os pacientes, eles querem esse final. Né? Porque serve como um troféu. Eles passaram por um período de emagrecimento muito grande e eles procuram essas coisas. Em relação ao braço, que a Ana perguntou, deixa eu rodar aqui. Mas, basicamente, a gente acaba usando, talvez assim, uma cicatriz escondida um pouquinho mais na região do bíceps. Existe a possibilidade de fazer só pela prega axilar, mas aí tem que ser um caso de flacidez um pouco menor. Na região das mamas, também vai depender da quantidade, mas para o homem, a gente procura deixar uma cicatriz na região da prega do músculo peitoral maior, porque aí depois que o paciente volumiza, como foi o caso do Leonardo, o músculo peitoral acaba disfarçando um pouco dessa cicatriz. Nas mulheres, a gente acaba fazendo uma situação de cicatriz em T invertido. Né? Agora, Léo, olhando aqui, você está mais ou menos, você está se vendo aqui sendo desenhado agora também. Você tem essa mesma cicatriz aqui na parte do abdômen, certo? Do abdômen, sim. E costas, você teve alguma cicatriz? Não foi necessário retirar da parte das costas porque eu volumizei bastante e sigo volumizando, então não ficou tanta sobra, a não ser a parte de glúteos e interior de coxa, que provavelmente eu vou precisar... Que você não fez ainda? Ainda não. Mas você pretende fazer? Pretendo. Até para continuar no fisiculturismo e tudo mais, é impossível volumizar tanto, porque é muita pele. Volumizar é ganhar massa muscular. Ganhar massa muscular, exato. Massa muscular. Agora, doutora, a gente falou aqui da parte dos braços. Você também fez alguma coisa no seu braço? Não. Você tem volume suficiente de massa magra? Sem nada. Mas tudo isso por conta dos treinos intensos, do ganho de massa muscular, da adequação da dieta, porque ele só conseguiu ganhar massa muscular porque a alimentação estava boa, estava suprindo essa demanda, estava extremamente equilibrada. Inclusive, o doutor pode até falar, caso de mulheres é mais complicado do braço, porque a mulher não fica com o braço tão grande e tão volumizado assim. Então... Essas são as peculiaridades, né? Sim. Cada paciente a gente individualiza ao máximo para poder entender o que está incomodando. E a gente sempre explica, porque são cirurgias que normalmente resultam em cicatrizes muito grandes. Né? Então, a gente tenta orientar os pacientes e a gente não tem como controlar como cada paciente vai ter a sua cicatrização.
eu dependo de suporte nutricional, eu dependo de uma qualidade de vida diferente. Então não é só a minha habilidade ou a habilidade de outro cirurgião plástico que vai predeterminar um resultado. Isso é uma coisa muito individualizada. É um trabalho conjunto. É um trabalho em conjunto. E aí a gente tem que individualizar o caso dessa mulher ou desse homem para que a gente possa atingir um objetivo sabendo que é uma conclusão de um tratamento, do caso da obesidade, com uma melhora do resultado estético e da qualidade de vida, mas isso vai deixar marcas, e essas marcas, elas têm que valer a pena para o paciente poder passar por isso. Agora, uma coisa que eu acho que vale aqui é a gente resumir de uma forma bem simples. Para conseguir fazer o que o Léo fez, e que ele é um baita de um exemplo, aliás, é o único fisiculturista no mundo que tem essa história, você é um exemplo maravilhoso, tem que querer de verdade, tem que ter amor próprio, tem que se dedicar, porque é muito mais do que um corpo perfeito. É saúde, é qualidade de vida, é longevidade, é tudo, é um conjunto da obra. A primária é saúde. Eu tô vendo que você fica bastante emocionado quando a gente fala sobre isso, fala de você. Bonitinho. Mexe com você bastante, né? Sim. Bom, eu queria que você aproveitasse e passasse uma mensagem para quem está em casa, olhando, vendo a sua história, e falasse assim, poxa, eu queria tanto fazer isso, mas eu não sei nem por onde começar. Estou sentada no sofá, olho para mim, não gosto do que eu estou vendo, não me sinto bem, não tenho minha saúde em dia. Como é que eu faço? O primeiro passo é você olhar para dentro de si. É você entender o que está acontecendo dentro de você, na sua mente, na sua família, com os seus amigos. O que está te levando a jogar suas emoções na comida? O que está te levando a ter esse mesmo comportamento errôneo, que a gente sabe que a gente tem esse comportamento, e quando a gente passa, a gente pega esse prato de comida, a gente come, e no minuto seguinte a gente já sabe que a gente não era para ter feito aquilo. Então a primeira coisa é você sentar, tentar entender e se conhecer. Eu acho que o autoconhecimento é o primeiro passo para qualquer mudança de vida, não só na obesidade. Só que não adianta você ir num nutricionista, num personal trainer, em qualquer pessoa sem entender o que está rolando aqui dentro. A mudança primeiro tem que acontecer com você. É de interno para fora, não tem como ser de outro Estou jeito. muito orgulhosa. Léo, parabéns. 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 Sucesso nos próximos campeonatos, com todo o seu trabalho e pelo exemplo que você está dando aí. Doutor, obrigada pelas orientações, por todas as agradeço. explicações. E você Obrigado. também, minha amiga Bianca. Obrigada, Obrigada. Ana. Tô feliz. Obrigada. Muito bom. Saúde em primeiro lugar sempre.